Nesta aula, vamos falar sobre os arranjos com repetição, que corresponde a uma aplicação justamente do princípio multiplicativo. Vamos então fazer, como sempre, fazer uma introdução, vendo exemplos que vão nos levar justamente à ideia do conceito de arranjo com repetição e também da quantidade de possibilidades de arranjo com repetição relacionadas a um problema. Posteriormente, vamos ver então a definição e o número de arranjos. E fechamos, como sempre, com exemplos aplicando justamente essa propriedade. Então, começamos com esse exemplo que já vimos anteriormente. Essa seria a terceira vez que a gente está retomando o exemplo ou uma parte dele. Essa mostra a continuidade realmente desde o princípio aditivo e multiplicativo. Em particular, essa corresponde à primeira parte do exemplo que foi visto na introdução do princípio aditivo e multiplicativo. E quando vimos arranjos simples, nós pegamos justamente desse exemplo a segunda parte. O que acontece? Que diferença tem entre a primeira e a segunda parte? Que nesse caso, a gente está simplesmente dizendo de quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair, certo? Pelas portas que estão indicadas, que são 8. Então, qual a diferença com o anterior? Que aqui não tem nenhuma limitação. Ou seja, entramos por uma porta e podemos também sair pela mesma porta. Quando vimos arranjos simples, a gente entrava por uma porta, mas não podia sair pela mesma porta. Tínhamos uma limitação. Então, lembrem-se, a resolução, o tipo de raciocínio que a gente usou é semelhante. Ou seja, temos as possibilidades para a entrada e para a saída. Quantas temos para a entrada? Temos 8 portas. E para a saída? Lembrem-se que podemos também sair pela mesma porta que a gente entrou. Então, também tem 8 possibilidades. Portanto, pelo princípio multiplicativo, estamos com o número de possibilidades seriam 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado. Que tipo de raciocínio estivemos usando do princípio multiplicativo? Aquele que trabalha com eventos. Mas, de maneira explícita, temos aí colocado a interpretação do princípio multiplicativo que estivemos fazendo nesse exemplo é o seguinte: se o evento entrar por uma porta pode ocorrer de 8 maneiras diferentes e o evento sair por uma porta pode ocorrer de 8 maneiras, então o par de eventos que corresponde a primeiro entrar e depois sair pode ocorrer como de 8 vezes 8 maneiras diferentes. Vamos agora aplicar o mesmo princípio, mas baseado em conjuntos. Se lembram que nós tínhamos dado inicialmente, quando vimos o princípio multiplicativo, como conjuntos e depois vimos essa outra interpretação. Então, vamos para essa outra interpretação. Eu tenho de dar quem é o conjunto. O conjunto, então, vai ser a enumeração das portas. E vocês percebem que eu não coloco as portas repetidas. O conjunto A está formado pela porta P1, P2 e assim até a porta P8. Que eu vou precisar? Eu vou precisar do número de elementos de A e aí colocamos as duas notações que a gente já tinha visto. Número de um conjunto é o mesmo que cardinal de um conjunto e nesse caso é igual a 8. Que interpretação estamos dando de entrar por uma porta e sair por uma porta? A interpretação é a seguinte: corresponde a um par ordenado, onde o PI corresponde a entrada pela porta PI e PJ seria a saída pela porta PJ. I e J variando de 1 até N de maneira indistinta. Quer dizer, o I e o J poderiam ser exatamente o mesmo, por exemplo, igual a 1. Então, estou falando de quê? De pares ordenados. E o que está me interessando que são todos os pares que eu posso formar. Então, o que me interessa, o que estou por atrás, matematicamente, formalmente, falando de quem? Do produto cartesiano de A por A. Ou seja, de todos os pares que eu posso formar com A na primeira componente e A na segunda componente, se lembrando que são ordenados, porque na primeira componente corresponde a quê? A entrar pela porta I. E a segunda componente corresponde a quê? A sair pela porta J. Estou interessada em quê? Estou interessada no número de elementos que tem esse conjunto A
vezes A. Portanto, aqui estou usando o princípio como foi dado na primeira aula de princípio aditivo e multiplicativo, onde então N, que é o cardinal do produto cartesiano de A vezes A, é igual ao produto desses cardinais, ou seja, 8 ao quadrado, que é exatamente o mesmo que com a interpretação dada através de eventos. Ou seja, a resposta corresponde, uma pessoa pode entrar e sair de 64 maneiras diferentes. Vamos então para o próximo exemplo, que também é conhecido de vocês. Quantos números distintos de 3 algarismos podem se formar com os dígitos 3, 7, 5, 8 e 9? Se lembram que nós vimos isso no arranjo simples. E nesse momento estava pedindo que os números de 3 algarismos sejam diferentes entre eles. Agora estou pedindo os números diferentes, mas não estou falando nada de os algarismos. Poderiam ser os mesmos. Essa é, então, uma diferença quando vimos arranjo simples. Agora, então, estou fazendo a correspondência entre triplas ordenadas e justamente os números, onde é importante a posição P1 aqui é o mesmo que P1 aqui, ou seja, a primeira coordenada vai estar representando o quê? Correspondendo às centenas do número, que estamos pedindo que tenham 3 algarismos. P2 se corresponde às dezenas e finalmente o P3 vai corresponder às unidades. Por exemplo, a correspondência que estamos fazendo é a seguinte: se eu tenho a tripla 3, 5, 5, isso corresponde a quem? O 355 e vice-versa. 355 está associado com 3, 5 e 5 como tripla. São pares ordenados porque é importante a ordem com que eles aparecem. Então, estou interessada em quê? Lembrando o exercício anterior, em todas as possibilidades de triplas diferentes. Ou seja, que se eu defino como A, justamente isso, um conjunto de 3, 5, 7, 8, 9, sem repetir, porque se lembra quando vimos conjuntos, a gente não coloca elementos repetidos, sempre coloca os elementos que são diferentes e essa é a possibilidade de poder contar. Portanto, aqui o que estou interessada são as triplas, ou seja, onde a primeira, a segunda e a terceira são elementos de A, ou seja, são 3, 5, 7, 8 e 9. Podem aparecer repetidos, podem aparecer 2 vezes ou 3 vezes, não importa. Então, estou trabalhando agora com o produto cartesiano de A por A. Então, estou interessada justamente no número. O que está me pedindo aqui, quantos números distintos, corresponde a quê? Ao número desse conjunto, ao cardinal desse conjunto. Portanto, eu digo que o cardinal desse conjunto, pelo princípio multiplicativo, corresponde justamente ao produto dos cardinais de cada um dos conjuntos. E nesse caso, então, que vai ser igual ao cardinal elevado a 3, 5 elevado a 3. Aí vocês me dizem que estou cometendo um erro, porque nós vimos o princípio multiplicativo quando tinha 2 conjuntos e agora estou trabalhando com 3 conjuntos. Mas o que acontece é que propriedades que envolvem 2 elementos, normalmente é possível generalizar para N elementos usando, se lembra, no princípio justamente de indução. Então, eu vou provar rapidamente para vocês no princípio de indução, mas como a gente passa da propriedade de princípio multiplicativo de 2 para 3, e esse mesmo raciocínio vai corresponder ao passo indutivo, no caso geral, substituindo 3 por N. De fato, então, aqui temos a pequena demonstração. Quando a gente coloca o produto cartesiano de A por A, na verdade, no fundo, o que nós estamos querendo dizer que eu estou aqui com um parêntese juntando esses 2 vezes, multiplicando por A, o produto cartesiano, ou também poderia ter usado o parênteses aqui juntando esses 2 e deixando isso por separado.
Essa realmente é o que se chama o conceito, a definição disso. Não importa, porque justamente ter parênteses de um lado juntando parênteses do outro é associativo. Então a gente pode pensar sem no parênteses, mas no fundo, cada vez que apareça isso, essa seria a interpretação correta. Então, quando estou querendo saber qual é o cardinal disso, eu mesmo vou dizer o cardinal desse conjunto, verdade? Onde agora eu tenho dois conjuntos. Quem são? Um tem uma forma especial, é o produto cartesiano de A por A, e o outro é simplesmente A. Então, aqui sim eu posso aplicar o princípio multiplicativo, como a gente viu, e vai ser igual então ao cardinal do primeiro conjunto vezes o cardinal do segundo conjunto. Agora, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2. Então, novamente, para esse conjunto aqui, que é o produto cartesiano de A por A, novamente eu posso aplicar o princípio multiplicativo e obtenho que isso, então, é igual ao cardinal do produto e, portanto, eu tenho exatamente o que eu tinha falado aqui. Então, percebem que eu estou usando realmente o princípio multiplicativo. Feito esse parêntese para dizer que realmente justificar por que eu estou dizendo, que estou falando do princípio multiplicativo, chegamos então à resposta. Qual é a resposta? Pode-se formar 125 números diferentes com 3 algarismos escolhidos entre 3, 5, 7, 8 e 9. Vamos agora retomar o exemplo com uma pequena diferença. É a seguinte. Quantos números distintos substituir o 8 por quem? Pelo 3, podem se formar com os mesmos dígitos, 3, 5, 7, 8 e 9. Qual é a diferença? Que antes eu considerava 3 entre eles, que podiam ser repetidos. Agora estou considerando 8. E isso que me produz? Me produz que, evidentemente, sempre vou estar trabalhando com alguns que são repetidos, mas o raciocínio continua sendo o mesmo. Então, o conjunto A é o mesmo, portanto, o número de elementos de A vai ser o mesmo. Só que agora estou associando. Que coisa estou precisando? 8 algarismos. Eu vou associar agora com quem? Eu vou associar com 8 uplas. Ou seja, vai ser um número ordenado, onde cada um deles vai representar, como no caso anterior, a posição. E essa posição vai corresponder a quem? Correspondente a 10 elevado a 7. 10 elevado a 6, a 5, 4, 3, 2, 1 e, finalmente, nas unidades. Então, exemplo dessa situação, eu tenho esse número de 8 algarismos formado com esses números e está associado com essa 8 upla. Cada um deles corresponde a quem? É um elemento de A repetido quantas vezes? 8 vezes. Portanto, pensando já que é válido o princípio de indução, então temos que, o que nós estamos interessados é em quê? Em um número de elementos desse conjunto B, que é justamente formado por quem? Está formado pelo produto cartesiano de A vezes A quanto? Repetido 8 vezes. E então, temos que a resposta vai ser igual, pelo princípio multiplicativo, podem se formar B igual a quanto? Cada um deles tem o mesmo cardinal, repetido quanto? 8 vezes, portanto, tenho o cardinal de A elevado a 8, igual a 5 elevado a 8, números de 8 algarismos, que podem se formar com 3, 5, 7, 8 e 9. Então, acho que já ficaram claras certas características que estou procurando. Então, quais são essas características? Inicialmente, estou trabalhando com elementos A1, A2 e AN que são diferentes. Depois, cada escolha de R elementos ordenados, repetidos, sonal de A1, A2 e AN corresponde a uma possibilidade. Finalmente, estou usando o que? Um número. Na obtenção do número de possibilidades, que estamos aplicando o princípio multiplicativo. Agora, vamos dar essa ideia em termos de quem? Em termos de conjuntos. Ou seja, que estou dizendo com a primeira característica, que estou tomando esse conjunto A, formado por A1, A2, que são os elementos diferentes, porque eu vou usar que coisa? Vai estar baseado no número de elementos de A.
No segundo caso, eu tenho que os R elementos correspondem a uma R upla, ou seja, 8 upla, tripla, dupla, que corresponde aos exemplos anteriores, onde eu estou interessado em um número de elementos de A, correspondente então ao produto cartesiano de A vezes A quantas vezes? R vezes. E finalmente o número é justamente o cardinal de B, certo? Isso é as características. Já sentimos as diferenças com os arranjos simples, então podemos introduzir agora os arranjos com repetição. Então, dados N objetos distintos A1, A2, AN, um arranjo com repetição de N elementos tomados R a R é uma ordenação de R elementos escolhidos entre A1, A2, AN que podem ser repetidos. Mas, como em permutações com repetição, que acontece? Não são consideradas permutações entre os elementos iguais. Até agora não tínhamos falado, mas isso foi falado nas permutações com repetição, se lembra? Então, vamos para uma ilustração desse exemplo. Então, 357, 989, 998, que são arranjos com repetição de 5 elementos tomados 3 a 3 de quem? De 3, 5, 7, 8 e 9. Finalmente, esse número acá é um arranjo com repetição de 5 elementos que foram de 3, 5, 7, 8 e 9, que foram tomados 8 a 8. Vocês percebem aqui que eu estou falando com N e R como nos arranjos simples. Nos arranjos simples, a gente tinha uma limitação do R, porque tinha de ser elementos diferentes. Então, pedíamos que o R seja menor ou igual que N. Aqui, não se lembram, nos dois exemplos anteriores, tínhamos que escolher 3 dígitos entre 5, e depois eram 8 entre 5, então o R foi variando. Então é importante essa observação, onde o R, aqui já não temos nenhuma limitação em relação a N. R pode ser menor ou igual que N, como no exemplo 1 e no exemplo 2, ou bem R maior que N, como aconteceu no exemplo 3. Agora, antes de entrar para a propriedade, vamos juntar tudo que a gente viu nos 3 exemplos para nos dar a ideia de a propriedade. Então, o que vimos? No exemplo 1, tínhamos 2 portas que escolher entre 8. Aqui no exemplo 2, tínhamos de escolher 3 dígitos entre 5, que podiam ser iguais, se lembra, né? E aqui no exemplo 3, escolhíamos 8 entre 5. E qual era a resposta? Que agora estou interessada justamente em essa resposta. Aqui era 8 elevado ao quadrado, aqui era 5 elevado ao cubo, e aqui eu tenho 5 elevado a 8. Será por acaso que aconteceu? Não. Vamos ver que eles respeitam exatamente a propriedade correspondente que já vamos ver. Então, para chegar à propriedade, vamos ver qual é o problema. O problema nosso, como sempre, é dados em elementos distintos, A1, A2, AN, queremos encontrar o número de arranjos com repetição de N elementos tomados R a R. A propriedade, então, é que o número de arranjos com repetição de N elementos distintos tomados R a R, que denominamos dessa maneira, está dado por essa fórmula. Aqui temos os arranjos de N elementos tomados de R, é igual a quem? Ao número de elementos elevado a quem? Ao R, onde o R que estamos considerando corresponde a R upla. De fato, temos que os arranjos de N elementos tomados R a R corresponde a quê? Corresponde ao cardinal do produto cartesiano de A vezes A quantas vezes? R vezes. Sendo A justamente os elementos diferentes, o conjunto formado pelos elementos diferentes. Então, vamos ilustrar com os exemplos anteriores.
Aqui, então, no exemplo 1, tínhamos 8 portas que estávamos tomando 2 a 2. Os arranjos de 8 tomados de A2. Aqui eram os arranjos de 5 tomados de A3, que correspondiam aos números tomados de A3. E aqui consideramos os arranjos de 5 tomados 8 a 8. Vamos introduzir agora outras notações que vocês podem encontrar em outros livros. Para quem? Para justamente arranjos. Os arranjos com repetição seria DN elementos tomados de AR, ou também aparece essa outra notação. Vamos então agora a ilustrar a propriedade com mais exemplos. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 dígitos. Quantas placas podem ser formadas? Se lembram que esse exemplo parecido vimos também para quem? Na parte correspondente a arranjos simples, lá que estávamos pedindo. Estávamos pedindo que os elementos e as letras, ou seja, os números e as letras, sejam diferentes, não podiam aparecer repetidas. Agora, eu não tenho essa limitação, essa é a diferença. Eu estou aceitando, então, com repetição e, evidentemente, eu tenho muito mais possibilidades, que é o que, na verdade, acontece na realidade com as placas dos carros. Então, qual é? Eu vou colocar a mesma colocação que tínhamos feito naquele momento. Ou seja, guardamos isso para as letras, aqui temos os números, quantas letras do alfabeto estamos considerando? 26, que vamos, então, considerar de A3, porque são as 3 letras que vão ser consideradas aqui. Os dígitos, quantos são? São 10, de 0 até 9. E nós vamos considerar de A4. Ou seja, está claro, nesse caso, qual é a solução. Para as letras e para os números. Estou usando sequências ordenadas de 3 letras e 4 números que podem ser repetidos. Certo? Portanto, os números de possibilidades, aqui está dado, então, as letras, estou tomando arranjos de 26 tomados de A3, arranjos com repetição de 10 tomados de A4, e agora, como parte do problema, são 2 tipos de eventos, um associado com números, outro está associado com letras. Eu estou usando novamente o princípio multiplicativo para dar o resultado. Ou seja, que a nossa resposta é a seguinte: eu tenho essa quantidade de possibilidade de placas diferentes com 3 letras e 4 números. Novamente, eu vou pegar um exemplo parecido que a gente já viu em arranjos simples, justamente porque ajuda a sentir a diferença entre um e o outro. Novamente, aqui que eu tenho quantos números naturais de 3 algarismos na base 10 existem. Qual é a diferença com o que já vimos nos arranjos simples? Lembrem, aí estou pedindo na outra aula que tinham de ser diferentes. Aqui não tenho nenhuma limitação. Portanto, eu tenho quantos dígitos? De 0 até 9. Eu tenho 10. Mas também se lembram que estamos falando de números. Então, o primeiro algarismo não pode ser 0. Certo? Então, para essa primeira possibilidade, para as centenas, eu tenho somente de 1 até 9. E já para as restantes, eu tenho qualquer outra possibilidade. Então, estou falando de quem? Aqui, para a primeira, eu tenho 9 possibilidades, e aqui eu estou tomando, que coisa? 10 números que eu vou tomando de A2 que podem ser repetidos. Portanto, estou falando de arranjos de 10 elementos tomados 2 a 2. Novamente, pelo princípio multiplicativo, eu tenho o resultado. Ou seja, a resposta completa seria: tem-se 900 números naturais de 3 algarismos. Comparem vocês com o resultado obtido quando vimos o mesmo exemplo, mas pedindo que os algarismos sejam diferentes, e vão ver que realmente é muito menor. Novamente, um exemplo parecido já visto. Agora que eu quero quantos números naturais ímpares, que vamos denominar M, existem entre 1000 e 9999. M, então, está estritamente maior que 1000 e estritamente menor que 9999. Esse mesmo exercício vimos, mas com a restrição de que todos os algarismos tinham de ser diferentes.
Então, aqui também aumentamos o número de possibilidades. Então, novamente, colocamos as posições correspondentes, porque vemos que o M está fechado entre 1000 e 9.999. Quer dizer, eu tenho 4 posições para o M genérico que estamos considerando. Os dígitos ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. O que acontece para a primeira posição? Não esqueçam que partimos aqui de 1000 e chegamos a 9.999. Então, o primeiro vai ser 1001, por exemplo. E aí eu vou ter muitos que vão começar com 1000. Então, eu posso usar o 1 primeiro, o 3, o 1, o 2, até onde? Até o 9. Qualquer um deles serve para colocar aqui na primeira posição. Certo? Vamos então para o P4. O P4 eu tenho a limitação, dada pelo problema, porque eu estou pedindo que sejam ímpares. Então, em princípio, posso colocar o 1, 3, 5, 7 e 9. Daqui a pouco eu volto sobre esse ponto, sobre o P4. Agora, analisemos finalmente o P2 e o P3. O que acontece com o P2 e o P3? Eles podem tomar qualquer valor entre 0 e 9. Então, já temos uma ideia do que vamos estar usando. Vamos estar usando, para essas duas posições, os arranjos de 10 elementos tomados 2 a 2. Agora, observemos o seguinte, retomo a posição P4. O nosso problema vai estar no 9. Em que momento? Quando estou aqui trabalhando com justamente 9997, entra, mas não posso trabalhar com o 999 como elemento, porque aqui eu tenho o menor estrito. Então, o que tenho de fazer? Excluir somente para esse caso, porque em todos os restantes, observemos que ele entra. Se eu tenho 1, se eu tenho 8, até o 9, como eu falei. Se tenho 9009, por exemplo, ele entra. 9099, ele entra. Não pode entrar 9999, porque meu problema aqui é com estrito. Então, servem todos eliminando o 9999. E quando eu falo assim, eu estou pensando por atrás que eu estou trabalhando com complemento. De que conjunto? Do conjunto onde ele está incluído. Então, esse vai ser o raciocínio que vamos usar. Ou seja, o que estou dizendo aqui é que vamos excluir o 9.999, não pode ser considerado como uma possibilidade, mas ele vai estar sendo como complemento de quem? Desse conjunto, justamente formado por 9.999, e sendo o conjunto universo esse de aqui, que corresponde, aqui eu poderia ter tomado maior que M, os ímpares, que são maior ou igual, porque esse vai ser o primeiro ímpar a partir de 1000, e aqui menor ou igual que 9.999. E esse vai ser o nosso conjunto universo. E o que eu quero, o meu problema vai ser que o complemento desse conjunto para esse conjunto universo. Ou seja, que o que vou querer é o número de elementos de quem? Do conjunto U menos B. Para isso, eu vou precisar, então, saber qual é o cardinal de U. O cardinal de B é fácil. Ele está formado por um único elemento, portanto, o cardinal de B vai ser igual a 1. O que precisamos definir bem, quem vai ser o cardinal de U. Então, já falamos antes, quando estou dando essas possibilidades. O primeiro, tenho essas possibilidades. Para o P2 e o P3, já falei que correspondem a arranjos de 10 elementos tomados de A2, eu não tenho nenhuma limitação. E agora também não tenho nenhuma limitação para o conjunto universo. Estou considerando, incluindo o 9.999, que era que me dava a limitação. Quer dizer que o conjunto, o cardinal do conjunto U vai ser, para a posição P1 eu tenho 9 possibilidades. Para as posições P2 e P3, os arranjos de 10 elementos tomados de A2. E finalmente, para P4, todos os números ímpares que são iguais a 5. E aí aplico, então, o princípio multiplicativo para encontrar o número de elementos que tem no conjunto universo U. Então, a partir de agora, já podemos entrar para definir o nosso problema, que consiste em quantos números naturais ímpares existem com essa limitação.
o que estamos procurando, então justamente eu complemento em relação a esse conjunto universo de 9.999. Eu quero todos menos o 9.999. Lembre-se, e por isso eu coloquei com esse raciocínio, que eu vou usar agora o princípio aditivo. Eu estou trabalhando com um conjunto e seu complemento. Então, pelo princípio aditivo, eu tenho que o número de elementos de U menos B é igual ao número de elementos de U menos o número de elementos de B. O número de elementos de U está obtido aqui e o número de elementos de B que vale igual a 1. Aqui, simplesmente, o que estava faltando era colocar em evidência a fórmula correspondente a arranjo de 10 tomado de A2, que corresponde a 10 ao quadrado. Portanto, a nossa resposta é a seguinte: existem 4.499 números ímpares entre 1.000 e 9.999. Para os próximos exemplos, eu vou precisar de dar umas preliminares. Por quê? Porque estou interessada em dar exemplos onde apareça o computador. Então, para isso, eu preciso que unifiquemos os nossos conhecimentos e também a forma de denominar as coisas. Então, para isso, vamos começar com a representação decimal dos números. Eu vou querer chegar aonde? A representação dos números no computador. Como a gente armazena, guarda os números no computador, já seja ele decimal ou binário. Então, vamos começar com coisas que já estivemos trabalhando. Vamos dar um exemplo, que é 30,25. Qual é a representação decimal dele? É ele mesmo. O que significa ele? Se lembram que quando estávamos trabalhando com números inteiros, sabíamos o que estava significando, mas agora apareceu a vírgula decimal. O que significa? Que antes da vírgula decimal, eu tenho, por exemplo, aqui, esse número corresponde às dezenas, o zero corresponde às unidades, e depois da vírgula decimal aparecem as potências de 10, agora com sinal negativo. Então, o 2 corresponde ao coeficiente de 10 elevado a menos 1, e 5 corresponde ao coeficiente de 10 elevado a menos 2. Ou seja, eu já tinha dado a representação para começar com uma coisa mais simples. Agora vamos passar ao número fracionário. Por exemplo, esse número, menos 1 sobre 3. Coloquei o sinal negativo para ver que ele não está influenciando na forma que estamos dando a representação decimal. Mas a gente não pode esquecer os números negativos também. Então, quando eu trabalho com esse número fracionário, qual é a sua expressão decimal? É 0,333, e esses pontinhos aqui, que significa que sucessivamente eu tenho 3. Dado um 3, eu tenho outro 3. Ou seja, aqui eu tenho realmente infinitas cifras decimais. O que significa esse 0,333? Está significando justamente essa soma. Antes eu tinha uma soma finita e agora eu tenho uma soma infinita. Que significa que, dado um termo da soma, eu sempre sei a forma que tem no termo seguinte. Certo? Aqui então, isso que significa novamente aqui esses pontinhos. Não acaba. Eu tenho uma soma infinita, é o que se chama uma série. Cada um desses 3 está representando quem? O coeficiente de quem? De 10 elevado a menos 1, porque eu tenho 0, estou com a vírgula decimal. Cada um deles, então, 10 a menos 2, e aqui eu coloquei um termo geral. Por quê? Porque eu vou dar uma notação para isso de maneira curta. Qual é a notação? Em termos do somatório, ou somatória. Desde K igual a 1 e agora coloquei até infinito. Vocês já se lembram, já usamos esse símbolo. Mas usamos desde K igual a 1, desde K igual a 0 até um número. Exato. Agora não. Esse símbolo aqui, infinito, está me dizendo que a minha soma não finaliza. Dado um termo, eu tenho sempre o seguinte. Nesse caso, eu sei a forma de cada um dos termos. Todos eles têm os mesmos termos. Vai variando quem? Vai variando a potência do 10. Isso é, aqui vai variando o K. O coeficiente 3, que me dá esses valores 3 aqui, sempre se mantém o mesmo. Observemos que eu retomo isso com essa notação. K igual a 1, eu tenho 10 elevado a menos 1 vezes 3. É o primeiro termo dessa série. K igual a 2 corresponde ao segundo e assim pela frente.
certo? Agora vamos considerar mais um número. O número π, que nós todos conhecemos. Que diferença tem com os anteriores? No primeiro era um número decimal. Número finito, ou seja, era a representação do número finito, tinha finito decimais aqui. Já quando tem um número fracionário, ele poderia dar lugar justamente a um decimal finito ou, como nesse caso, com infinitas cifras, mas que tenham a forma. Se lembram como se chamava esse tipo de números? Era um número periódico. Mas agora, é um número π, que é um número irracional. O número π, sabemos também que tem a sua representação decimal infinitas cifras, mas já não é mais periódico. Dado o número, sempre podemos saber qual é o seguinte, mas não tem um comportamento. Eu não vou poder dar uma expressão desse jeito para o número π. Então, eu posso simplesmente representar os primeiros e dizer assim ele segue, certo? E sempre podemos encontrar dado 1 no seguinte, mas não tem um período. Então, isso que estou falando de periódico ou não periódico faz a diferença entre os números irracionais e os números racionais. Ou seja, para que fique claro, os números racionais admitem uma representação decimal com finitos dígitos ou com infinitos dígitos, mas que são periódicos. Os números irracionais admitem uma representação decimal, mas sempre com infinitos dígitos que não são periódicos. Se teria sido periódico, ele teria sido um número racional. Isso é importante se lembrar. Passemos então a fazer o mesmo, mas em vez de fazer uma representação decimal, com a qual nós estamos acostumados a trabalhar, vamos fazer uma representação binária, que é muito importante. Já usamos expressões binárias, se lembra? Quando a gente esteve trabalhando de passar eletricidade ou não passar eletricidade. Então, é importante saber, se lembrar sobre a representação binária. A ideia é o mesmo que a decimal, substituindo no 10 pela base 2, que significa que vamos escrever os números em potências de 2, em vez de escrever eles em potências de 10. E como estamos escrevendo em potências de 2, cada lugar sabemos a que potência de 2 corresponde e é suficiente colocar um coeficiente correspondente. É assim que a expressão binária de 3,25 decimal corresponde a essa expressão binária, onde aqui a vírgula é a vírgula binária. Que número é esse, então? O número, na verdade, corresponde a essa soma de potências de 2. Vocês veem que aqui temos a mesma característica que para a decimal. Unidade, depois seria a potência de 2 elevado a 1, isso acompanha a potência de 2 elevado a 2, de 2 elevado a 3 e de 2 elevado a 4. Exatamente o que está escrito aqui. Façam essa continha e o que vocês obtêm é 30,25. Mas para o computador é importante essa expressão que está representando 30,25. Vamos fazer isso com cada um dos números que nós consideramos antes a representação decimal. Então, agora vamos fazer de menos 1 sobre 3. Eu não estou dizendo a vocês como se encontra, porque não é a minha finalidade nesse momento. Nesse momento, eu simplesmente estou procurando o quê? Representar os números no computador. Eu quero fazer um exemplo justamente usando o computador. Então, estou usando o mesmo número e a representação vai ser isso. Vocês percebem que aqui também eu tenho infinitos números binários a partir da vírgula binária e ele se repete. Qual é o período que se repete? É 0, 1, 0, 1. Então, é um binário periódico. Qual é o significado dele? É esse de aqui. Esse é o significado correspondente do número binário, onde eu tenho, na verdade, duas leis de formação, que seria justamente para o período. O zero está acompanhado sempre, percebem, um zero com potências que são ímpares, enquanto que o coeficiente 1 sempre está acompanhado das potências que são pares. Bom, finalmente, qual é a expressão binária de π? Eu já estou dizendo para vocês.
é esse número. Vai ser periódico? Não vai ser periódico, porque se ele fosse periódico, novamente eu teria uma expressão que seria racional, e sabemos que o número π é um número irracional. Portanto, também ele vai ser uma sequência infinita de zeros e 1, mas que não se repete, sem um período. E essa é a expressão correspondente. Bom, vamos continuar fazendo uma espécie de resumo do que a gente já viu, para poder seguir na frente e chegar à representação de como são colocados os números no computador, já seja decimal ou já seja binário. Então, aqui simplesmente estamos retomando o que a gente já fez. A representação decimal desses números, a representação binária dos mesmos números, certo? Agora, eu vou recolocar esses números de uma maneira interessante. Eu vou dar uma outra representação para esses números. Posteriormente, eu vou fazer exatamente o mesmo com esses outros números binários. Então, vamos começar com essa representação. Olha o que estou fazendo aqui. Todos eles, eu faço eles começar da forma 0, com as cifras significativas. O que me interessa é poder separar as cifras significativas. Não perder. Vou perder, vamos ver posteriormente que não todos os números eu posso guardar justamente de maneira exata. Mas perder o mínimo possível, ter a maior informação. A maior informação é guardando justamente dessa maneira. Aqui estou colocando a partir da 0, os números significativos. Certo? Que correspondem aqui, aqui e aqui. E a vírgula é dada pelas potências justamente de 10. Então, eu me libero dessa vírgula e eu coloco sempre dessa maneira, colocando valores significativos, ou dígitos significativos, e a vírgula, aqui eu vou correr 2 à direita, aqui eu mantenho igual e aqui eu vou correr 1 para a direita. Tá claro? Então, o importante nessa representação, que depois vamos dar um nome que vocês já devem conhecer, o importante é a potência de 10 e essa parte a parte significativa do número, que também tem nome. Vamos fazer exatamente o mesmo agora com quem? Com os binários. Seguindo a mesma ideia, eu vou então representar também da forma 0, binária. O primeiro termo vai ser diferente de 0, então aí não tem escolha. Se não é 0, vai ser quanto? Vai ser 1, claro. E aqui, em vez de ser potências de 10, vão ser potências de 2. E a potência de 2 é que movimenta a vírgula para a direita ou para a esquerda, dependendo se a potência é positiva ou se a potência é negativa. De fato, essa é a representação que eu estou dando para esses números. E deixo com vocês o trabalho de realmente verificar que são exatamente iguais, só que aqui estou guardando a parte realmente significativa do número junto com a potência 5. Certo? Como se chama essa representação? Se chama representação, nesse caso, decimal, em aritmética de ponto flutuante, e aqui a representação binária em aritmética de ponto flutuante. Se lembram? Se não se lembram, estou apresentando o que é essa representação, porque é usada justamente pelos computadores. Normalmente, quando não é em base 2 ou em base 10, é múltiplos de base 2, mas sempre a ideia é a mesma. Então, onde é importante aqui é essa parte e as potências. Essa parte, se lembram que recebe o nome de mantissa. Então, temos essa parte que é a mantissa normalizada decimal. Aqui eu tenho a mantissa normalizada binária. Normalizada, que significa que o primeiro elemento depois da vírgula decimal ou binária tem de ser diferente de 0. Eu não posso guardar 0, porque estaria perdendo um lugar justamente quando estou guardando o número. E a ideia é ter a maior informação possível sobre o número. E a outra informação importante é justamente a potência aqui, porque estou trabalhando com decimal, potências de 10. Binário, potências de 2. Com essas informações, eu coloco no computador e eu já sei qual é o número correspondente. E o computador trabalha dessa maneira e faz as operações também dessa mesma maneira. Ou seja, não é a mesma maneira que a gente vai fazer as operações. Então, vamos para o computador finalmente. A representação dos números no computador.
que acontece onde são guardados os números ou armazenados, que é a palavra que a gente usa. São guardados numa palavra. O espaço onde o computador guarda cada número se chama palavra. Os números são armazenados, se lembram, guardados em um computador ou em uma calculadora, em uma palavra. A gente representa ele, a palavra, da seguinte maneira. O primeiro lugar corresponde ao sinal do número, positivo ou negativo. Vimos também aqui tem as potências correspondente à base, se for base 10 ou se for base 2, isso vamos saber com que computador estamos trabalhando. Mas se lembram que as potências correspondiam à vírgula, se a gente movia à direita ou à esquerda, o número podia ser positivo ou negativo, então precisamos também, para que fique bem definido o número, se a potência é positiva ou negativa, por isso temos esse outro espaço, o sinal da potência correspondente à base 10 ou 2. Aqui então a potência que nos vai dizer quanto vamos movimentar a vírgula binária ou decimal para ter o número correto, e aqui vamos colocar a mantissa normalizada. Isso que significa que o primeiro elemento sempre é diferente de zero. Eu não vou guardar 0, porque já sabemos que a mantissa começa com 0, certo? A gente guarda a partir do que está depois da 0, tanto vírgula decimal ou binária. Então, esse elemento, o primeiro lugar onde vamos colocar, sempre é diferente de 0. Então, qual é a denominação? Quando a gente coloca 0, estamos interpretando que o número é positivo. Quando a gente, nessa posição, coloca o número 1, estamos interpretando que o número é negativo. O mesmo acontece aqui. Se aqui temos um 0, que significa que a potência é positiva, o número vai ser, com potência positiva, vai ser movida a vírgula para a direita. Se aqui colocarmos um 1, significa que é negativa. Vamos acrescentar zeros antes da vírgula, ou decimal, ou binária. O S, que significa o tamanho da potência. Não esqueçamos que em cada um desses lugares colocamos um único número, ou um dígito, ou um bit. Um bit significa um 0 ou um 1, dependendo do que tipo de máquina estamos trabalhando. E T é o tamanho da mantissa. Então, o erro vai se produzir quando a gente não consegue colocar exatamente o número, justamente vamos ver aqui. Quando é maior que isso, o computador vai dizer, olha, estamos trabalhando com um número muito grande, o computador nosso não está suportando, e vai dar uma advertência. Mas nunca vai dar uma advertência quando ele vai cortar aqui o número, porque o número de decimais ou o número de bits que estou usando é maior que a máquina. Isso vai ser a precisão da máquina. Quanto maior for o T, e nessa parte daqui, maior precisão vai ser os dois números. Certo? Então, vamos passar para o próximo. Vamos ilustrar essa situação dada no exemplo anterior. Vamos considerar esses dois números, vamos armazenar esses dois números em duas máquinas. Começamos com uma decimal, onde estamos deixando o tamanho para a potência de 10 igual a 2 e o tamanho da mantissa normalizada igual a 8. E depois vamos fazer a mesma situação, vamos armazenar esses números em um computador binário, onde agora eu tenho potências de 2, como máximo vai ser 4 lugares onde eu vou poder guardar, e o tamanho deixado para a mantissa normalizada vai ser igual a 8. Começamos primeiro com o sistema então decimal. Aqui eu já coloquei o número na palavra, mas na verdade o número foi dado dessa maneira. Então, antes de mais nada, o que temos de fazer? Recolocar o número como é armazenado na máquina, ou seja, usando a representação decimal em aritmética do ponto flutuante. Ou seja, de aqui juntamos a parte significativa, 0,303125 é a mantissa normalizada. A potência de 10 está nos dizendo a quantidade de lugares onde temos de movimentar a vírgula, certo? Então, temos o 0. O 0 se lembra que desculpem, temos o negativo, né? O número negativo. Então, temos de guardar o número, o sinal do número aqui. Negativo era 1.
Como é o sinal da potência? O sinal da potência positivo é 0. Aqui estamos guardando, então, que coisa? Justamente a potência de 10. Eu não preciso dizer 10, porque já sei que estou com um sistema decimal, ou mesmo que aqui guardar a 0, como eu já tinha falado para vocês. Então, que tenho é 2, que é uma unidade. Aqui eu não coloco a representação dele, porque eu preciso preencher todos os lugares, não posso deixar um lugar da palavra vazio. Então, eu coloco aqui o 0, porque significa que o coeficiente aí realmente de 10 elevado a 1 é igual a 0. Eu preciso colocar. Essa é a diferença quando a gente simplesmente trabalha com a representação de um número. Trabalhamos com números, estamos sempre colocando, não colocamos aqui o 0 como seria essa situação. Finalmente, então, vamos fazer aqui, colocar que coisa? A mantissa, certo? Então, eu tenho 30, 31, 25, novamente, não tenho mais. Significa que as outras potências que são mais negativas de 0, eu tenho de completar com 0. Certo? Então, tenho de completar sempre com 0 até onde eu cheguei. Vamos fazer o mesmo com o outro número. O outro número é aqui que vai aparecer a potência negativa. Por quê? Porque aqui eu tenho um 0 que não preciso guardar. Nunca guardo coisas que são inúteis. Se aqui antes do 0 teria um 1, então eu precisaria, porque estaria mudando o número, mas não é o caso. O número está bem definido a partir desse número, que é a mantissa. Mas eu tenho de guardar onde, então? Justamente que eu estou movimentando a vírgula decimal à esquerda. Então, eu tenho aqui 10 elevado a menos 1. Novamente, aqui eu tenho a representação que eu posso colocar justamente no computador. Como trabalha o computador? O número é positivo, portanto, o sinal é 0. O sinal justamente da potência agora é negativo. Você lembra que o sinal negativo correspondia a 1. Qual é a potência? É 1. Já expliquei aqui, então aqui coloco 0, 1. E aqui qual é o número? Esse número 26, 36, 78, 87, 5. O que aconteceu 5? O 5 não entra nessa máquina. Verdade? Esse eu consigo colocar exatamente. Mas esse número não. Na hora que não entro, eu vou ter de fazer alguma coisa com esse 5. Eu tenho filosofias diferentes, mas eu não vou entrar nesse caso, eu vou escolher uma dessas filosofias. Por exemplo, vamos cortar. O que caiu, que não entrou na palavra, eu perdi. Quer dizer que eu não consigo guardar exatamente esse número no computador. Ele vai ser armazenado de maneira inexata. O primeiro é armazenado exatamente. Que eu usei aqui, cortei, não importa o que seguia, isso se chama truncamento. Estou truncando o número. E isso então produz um erro e vai depender da máquina, justamente da quantidade de elementos que eu tenho. Se eu teria tido aqui o t igual a 9, ele teria entrado. Então vemos a importância realmente do tamanho da mantissa que é considerada. Vamos então agora para o binário. Como armazenamos os números como binário? Então, temos aqui a mesma palavra. Eu tenho primeiro de tudo passar o número para binário, que representa esse número. O que me interessa desse número é essa parte e a vírgula, que agora é binária, ele vai estar dado através de quem? Da potência 5. Mas eu tenho de colocar aqui a potência, não posso colocar 5. 5 significa que novamente eu tenho de escrever a representação binária do 5, que está dado por 101. Portanto, o número como é? Negativo, 1. A potência positiva, 0. Aqui é 101 e então essa que seria a potência correspondente aqui à unidade, 2 elevado a 0, a 1, a 2, 2 elevado a 3, não aparece o coeficiente 0. E aqui, novamente, eu vou colocar o número e, novamente, vemos que não vou poder armazenar exatamente esse número nessa máquina. Certo? Fazemos o mesmo com o outro número. O outro número decimal que não podíamos guardar na máquina, exatamente aqui vamos poder guardar. Vocês veem que não é necessariamente a mesma coisa trabalhar com binário que com decimais. Com binário, normalmente,
a sequência que está representando é bem maior. Então, o erro que estou cometendo é bem maior, porque só estou usando zeros e uns, é toda a informação que tenho. Com decimais, estou usando desde 0 até 9, eu estou usando 10 dígitos para representar. Então, esse número, na verdade, corresponde a esse número, a parte significativa é a partir desse 1, e todos esses zeros estão justamente guardados onde? No menos 5 na potência. 5, já vimos a representação, não preciso colocar. Qual, então, a representação como é guardada nessa palavra? Positivo, o número. Negativo, o sinal da potência. Aqui eu tenho o mesmo e aqui entrou perfeitamente o número. Eu tive de acrescentar zeros nos lugares de potências mais negativas, certo? Então, como antes aqui, tivemos usar a filosofia, eu escolhi uma, usando o truncamento, o número não entrou exatamente, aqui o número entra exatamente. Isso é importante porque então na máquina, o que acontece? Temos de colocar todos os números que temos reais, que são infinitos, se lembram que eles estão associados a uma reta, mas temos um número finito de elementos, de palavras para colocar eles. Então, eu vou cometer erros e esse erro vai depender do computador. Então, esse parênteses a gente fez para poder agora dar os próximos exemplos, trabalhando com máquina binária e trabalhando com máquina decimal. Isso era necessário dar essa parte para poder realmente unificar os nossos conhecimentos e a notação que estamos usando. Então, retomemos novamente os arranjos no seguinte exemplo. Considere uma máquina binária, por exemplo, a Intel 8087, que armazena os números em uma palavra com 24 bits para a mantissa, 7 bits para a potência, deixando um bit para o sinal da potência e um bit para o sinal do número. Queremos saber quantos números são armazenados exatamente nessa máquina. Ou seja, todos os restantes números serão aproximados por algum deles que estamos nós vendo quantos são. Verdade? Então, continuamos. Aqui eu vou fazer arranjos. Por quê? Porque os elementos com que estou considerando são zeros e uns. E, na verdade, o R com que estou trabalhando vai ser sempre maior que 2. O R vai depender justamente, maior que 2, depende se é sistema binário, né? Como nesse caso. E vai depender da máquina, quantos vai ser os arranjos. Então, vamos colocar a palavra, novamente, no seu caso, esses são os bits correspondentes a sinal do número, sinal da potência. Aqui vamos guardar a potência, que temos 7 lugares para colocar, e 24 para o tamanho da mantissa. Certo? Então, quais são as possibilidades? Temos para cada um dos sinais, tanto do número como da potência, que podem ser zeros ou uns, positivos ou negativos, se lembram? Aqui também temos a representação das potências, que podem ser zeros e 1. Vamos representar dessa maneira. O mesmo acontece com o tamanho, só que estamos considerando mantissas normalizadas. É o jeito que é guardado nos computadores ou nas máquinas calculadoras. No primeiro, dado que estamos trabalhando com zeros e 1, eu sei que aqui é um 1, não pode ser um 0. Verdade? Isso nos dá uma limitação. Então, estamos trabalhando com quem? Com arranjos de que elementos que são diferentes, o 0 e 1. Ou seja, N é igual a 2, que é 0 e 1. E o R está dado por quem? Possibilidade para a primeira, possibilidade para o segundo, para a parte da potência, e na mantissa, que era 24, na verdade, eu tenho 23 lugares onde vou colocar zeros ou 1. E essa soma, então, dá 32 posições onde eu posso colocar zeros ou 1. Portanto, a resposta vai ser que nesta máquina são armazenados exatamente arranjos de 2 elementos tomados de 32, ou seja, 2 elevado a 32 números. Eu coloquei aqui para ter uma ideia da quantidade de números que são armazenados exatamente. Posteriormente, eu relacionarei 2 elevado a 32 com o próximo exemplo para sentir qual dos dois está guardando mais números exatamente. Vamos fazer um próximo exemplo, onde estou trabalhando agora com uma máquina decimal.
Então, tem uma máquina decimal, por exemplo, um HP ou um CC, cuja palavra agora tem o tamanho para a potência, S é igual a 2, o tamanho para a mantissa normalizada, que vai ser igual a 10. E queremos saber, então, quantos números são armazenados exatamente nessa máquina. Novamente, para aqui, se lembra? Sinal do número, sinal da potência, continua sendo 0 ou 1. Não tem outra possibilidade, porque o significa é negativo ou é positivo. Aqui já não. Aqui a potência pode variar em cada um dos lugares de quanto? De 0 até 9. Ou seja, para cada um deles, na verdade, eu tenho 10 posições. O mesmo vai acontecer aqui. Mas e aqui na primeira? A primeira, lembrem-se que a gente está trabalhando com mantissa normalizada. Podemos considerar o 0, então? Não. Então, quais são as possibilidades agora? Para os sinais, continuam 0 e 1. Falei que para a potência, qualquer número de 0 até 9 para cada um desses lugares. Para aqui, eu tenho a partir de 2, novamente, vai ser de 0 até 9, mas eu não posso colocar na primeira mantissa, dada que é normalizada, o 0. Eu tenho essa possibilidade para considerar, de 1 até 9. Portanto, vamos ver as possibilidades de cada situação. Juntei essas duas, porque já tínhamos separado antes, então já posso trabalhar juntas. Eu tenho 2 lugares onde eu posso colocar 0 ou 1. Então, eu tenho arranjos de 2 elementos tomados de A2 para justamente os sinais, tanto do número como da potência. A primeira posição da mantissa, por ser normalizada, eu tenho 9 possibilidades. O restante pode ser qualquer entre 0 e 9. Portanto, as posições restantes da mantissa e da potência são arranjos de 10 tomados de A2, porque aqui o S é igual a 2, mais 9, que corresponde justamente à parte da mantissa correspondente, e o número, então, que fica esse arranjo de 10, tomado de A11, ou seja, 10 elevado a 11. Que número maior? 2 elevado a 32 ou 10 elevado a 11 multiplicado? Bom, desculpem, ainda eu não dei a resposta total. Eu estava só olhando para o 10 elevado a 11. A resposta, então, vai ser pelo princípio multiplicativo, o 9 vezes 10 elevado a 11 vezes 2 elevado ao quadrado, ou seja, obtido em cada um dos casos. Agora sim vai a pergunta. A pergunta, esse número, como é em relação ao que nos encontramos para os números binários, que era 2 elevado a 32. E isso que a gente tem de se lembrar, e não é um número enorme, que realmente não significa muita coisa. Eu vou tentar, então, de alguma maneira, associar esse número com o 2 elevado a 32, para sentir que esse número realmente é bem maior que o 2 a 32 dado pelo sistema binário. Ou seja, que esse computador armazena muito mais números exatamente que a máquina binária, dada exatamente com o mesmo T e o S. De fato, eu vou fazer a seguinte observação. Essa parte, 2 elevado ao quadrado, vezes 9, vezes 10 elevado a 11, eu coloquei aqui. Eu tento ir limitando para chegar de alguma maneira a 2 a 32. Como eu vou fazer isso? 9. 9 é quanto? É 3 elevado ao quadrado. E 3 é maior que 2, certo? Então, o 9 é maior que 2 ao quadrado. Porque aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é maior que 2 ao quadrado, certo? Agora, vamos ver a base 10. A base 10 é 2 vezes 5. Evidentemente, é maior que 2 vezes 4, que corresponde a 8. Então, estou limitando agora essa parte correspondente. Dessa maneira aqui, podemos observar, só ficaram em potências de 2. 4, que é 4 2 ao quadrado. Deixo com vocês fazer a continha para mostrar que isso, na verdade, corresponde a 2 elevado a 37. E 2 elevado a 37 é maior que 2 elevado a 32. Então, esse é o número que a gente obteve agora,
certo? Da quantidade de números armazenados exatamente nessa máquina. E 2 elevado a 32 era do exemplo anterior, ou seja, quantos números binários eram guardados exatamente. Chegamos à conclusão que realmente, ao ter guardado mais números nessa máquina, realmente os erros que vamos cometer quando guardemos outros números vão ser menores, certo? Então, é uma máquina mais exata que a anterior. Bom, agora, como sempre, vamos fazer um resumo do que vimos nessa aula. Estamos considerando N objetos distintos, A1, A2, AN, que justamente representam o conjunto, está representado pelo conjunto A de elementos A1, A2, AN. O conceito que nós acabamos de ver é arranjos com repetição de N objetos tomados R a R. Quais são as características? Importa os objetos considerados, as suas repetições e a posição dos elementos distinguíveis. Exemplos de aqui, vamos ver. Aqui eu repeti 3 vezes o elemento A1 e a partir de A1 eu considero o restante. Quanto estou tomando R? Que diferença tem entre esse e esse? São exatamente os mesmos elementos. Eu troquei a posição. A posição de quem? A1 e A2. A1 eu coloquei no final, certo? Ou seja, 2 de aqui passaram para o final. Os mesmos elementos, as posições mudadas. Qual é a diferença dessa de aqui? Que eu mudei os elementos. Estou considerando todos eles diferentes, desde A1 a R. E nesse exemplo estou considerando o R, que realmente é menor que N. Senão eu deveria estar repetindo. Mas simplesmente um exemplo para fixar o que já temos visto. A propriedade que usamos, então, é que o número de arranjos com repetição de N objetos tomados R a R, dado por essa notação, é igual a N elevado a R, que na verdade corresponde a quê? A gente não mostrou, mas sentimos através dos exemplos que ele corresponde ao cardinal de o conjunto A vezes A, ou seja, o produto cartesiano repetido quantas vezes? R vezes. Também observamos que o R pode ser menor ou igual que N, o R maior que N. Eu não tenho nenhuma limitação de R em relação a N, como era no caso dos arranjos simples. Até a próxima aula.